E o que é que o Machado de Assis tinha para aprender com mulheres, ainda mais numa época tão machista quanto o século XIX? Não se preocupe, minha jovem padawan, vou te explicar exatamente o que eu tô falando aqui. Se é sua primeira vez aqui, primeiramente, bom dia. Eu sou a Débora Belmiro, sou editora, graduanda em Letras pela USP e já trabalho com escrita há 5 anos. E hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês por que o Machado de Assis escreve como Machado de Assis. Numa dessas minhas aulas recentes, um professor comentou que o Machado de Assis escreveu primeiramente no início da sua carreira para mulheres. E isso me surpreendeu bastante, porque eu nunca senti ele próximo de mim. Eu não sei se era porque ele era homem ou se é porque ele foi citado no cânone junto com outros homens, mas eu nunca ia imaginar que ele escrevia para mim, para você, para nós mulheres. Um pouquinho mais de pesquisa, um pouquinho mais de leitura, e eu entendi que as livrarias, as bibliotecas eram principalmente particulares, não existia biblioteca pública. E, na verdade, jornais e revistas só começaram a circular no Brasil depois que a família real se mudou para cá, que foi em 1800 também, século XIX. Enfim, os livros eram caros e circulavam pouco. A maior parte da literatura rodava em jornais, em revistas, essas coisas. E por mais que na burguesia o comum, o aceitável socialmente seria o não trabalhar, ainda tinham homens que trabalhavam. Então, em sua maioria, o público leitor eram mulheres burguesas. Então, as revistas, os jornais, muitas vezes eram direcionados para elas. Claro que tinham revistas e jornais que eram considerados femininos, mas a questão é que as mulheres eram um público leitor muito ativo, elas eram um público principal, porque elas tinham bastante tempo, então elas criticavam o que elas liam, escreviam cartas para os jornais, para as revistas, falando sobre o que elas achavam. O Machado de Assis escreveu principalmente para 2 periódicos, o Jornal das Famílias, que era um jornal para as famílias, e para uma revista de moda que chamava A Estação. Era uma revista de moda e costumes, então parece que ela era dividida em 2 partes. A primeira falava sobre a moda internacional, sobre dicas de costura e toda aquela coisa que uma revista de moda geralmente tem. Parece que tinha desenhos também, eu vou dar uma olhada melhor, talvez eu traga isso depois, porque me interessa bastante. E a segunda parte era dedicada para a literatura. Aqui eram realmente escritores brasileiros que faziam essa parte. Então a primeira era mais internacional e a segunda de literatura era mais nacional. E a gente vai perceber que o Machado de Assis escreve muito sobre mulheres. Nem sempre, até dificilmente, a narradora é uma mulher, mas muitas vezes ele escreve sobre a moralidade da mulher. É aí que a gente entra no porquê que o Machado é um escritor realista, porque ele lida de fato com a complexidade das pessoas. Então, na história dele, muitas vezes, quase sempre, tem mulheres complexas. Esses periódicos para os quais o Machado escrevia, muitas vezes eles tinham um teor de educar a mulher. Tinha essa coisa de vamos entreter esta mulher entediada e ao mesmo tempo vamos educar essa mulher entediada. Então era um lugar onde permeava muita moral cristã, católica e também aquela coisa da moral da mulher. Mas ele sempre retratou isso de uma forma complexa. Eu acho até bonito de ver como ele não subestimava a leitora mulher. Isso mostra um respeito que não era muito comum nessa época e às vezes não é comum até hoje. Por exemplo, ele escreve As Confissões de uma Viúva Moça, onde tem a Eugênia, que ela se sente seduzida por um homem que não é o seu marido. E ela pensa na traição, ela flerta com essa ideia de estar com um outro cara que não seja o marido dela. Mas essa traição não se realiza de fato. A questão é que ela tem uma complexidade muito grande de fazer, não fazer. E ele também trata muito sobre como as mulheres burguesas da classe média alta podiam ser infelizes nos seus casamentos, porque eles eram principalmente uma forma de ascender socialmente, né? Então raramente tinha amor verdadeiro nesses casamentos. Então dá pra ver que ele conversava com essas mulheres, ele criava personagens com quem essas mulheres podiam se identificar. A gente fala muito sobre os romances do Machado, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas os contos dele são tão ricos, são tão complexos e principalmente são muito maior número, a gente tem muito mais contos do que romances do Machado,
É muito triste, o meu professor comentou sobre isso também. É muito triste que nós, como sociedade leitora, não valorizamos tanto os contos do Machado quanto os romances do Machado. Mas vocês já entendem como as personagens femininas dele são complexas quando a gente olha pra Capitu. A gente vê e fica, e aí, ela traiu ou não traiu? É isso que ele trabalha, essa coisa de ambiguidade, sabe? De ela é culpada ou ela não é. Então a gente trabalha com a complexidade da mulher. E nos romances, ele já publicou os livros, se eu não me engano, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele ainda publicava em periódicos. Mas os livros ele já deixou para serem publicados em livros independentes. Então ele não era barrado pelas ideias e as morais dos periódicos para qual ele escrevia. Porque muitas vezes ele precisava podar umas coisas das histórias para poder encaixar no ideal daquele periódico, daquela revista, daquele jornal. E se tinha um cuidado para não ferir o sentimentalismo e a delicadeza da mulher. Então eles procuravam, eles no sentido de os editores das revistas e do jornal, procuravam não tratar de assuntos muito pesados, assuntos muito que fossem muito densos para a mulher. Mas o Machado ele não subestima dessa forma. Ele escreve com essa sutileza e essa ironia pela qual hoje ele é reconhecido, para conversar com o público feminino, educar de uma forma crítica, tipo, olha só essa coisinha aqui, você tá sacando o que eu tô querendo te dizer? Então ele não subestimava a inteligência, não subestimava a capacidade da mulher de lidar com assuntos densos. Mesmo assim ele escrevia com uma leveza, com uma ironia mais discreta, para que não parecesse tão pesado para os editores quando fossem publicar. Então tem uma personagem, a Carlota. A Carlota foi... A história da Carlota parece que foi a história da Eugênia, que eu falei mais cedo, só que reestruturada, porque ele já estava com uns problemas de saúde e ele precisava entregar histórias rápido para as revistas. Então parece que ele reutilizou essa história da Eugênia com a Carlota e deu um final diferente para ela. Essa Carlota também fica seduzida por um cara, mas ela começa a viver uns romances na cabeça dela e ela lê muito romance, lê muita fantasia, então é meio que criticando o motivo do porquê que ela lê e o conteúdo que ela lê. Então parece que ele estava conversando com as leitoras, tipo, por que você lê o que você lê? O que te motiva a ter esse hábito de leitura? É um senso crítico ou são as fantasias da sua cabeça? Então parecia que ele estava estimulando as mulheres a lerem coisas mais complexas. Então ele trata essa Carlota com um certo desdém. E é claro que essa ironia que ele usa é para divertir o leitor, mas também para dar um toque para ela, sabe? Então você percebe que nesse tipo de literatura, nesse tipo de personagem, já começa a aparecer a complexidade, são contradições que essas personagens têm. O querer não querer, o certo e o errado. Então elas fazem uma coisa errada, mas depois se arrependem, e aí fica a gosto do leitor entender se elas merecem ser perdoadas ou não. E aí já mais velho, ele passa a escrever para um público mais amplo, na Gazeta de Notícias. Então aqui o público dele não é mais só feminino, já é um público mais letrado, um público mais crítico, e é quando começam a aparecer os romances dele também, que já é o Machado mais velho. O Machado mais novo escrevia para essas revistas, para esse jornal, com foco no público feminino, e só o Machado mais velho começou a escrever para um público mais variado. E foi aí que ele foi ficando menos preso no moralismo católico, menos preso na ideia de vamos educar as nossas mulheres o que é certo e o que é errado. Saiu dessas limitações, ele passou a explorar mais a complexidade psicológica humana. É aí que a gente vê o Dom Casmurro, é aí que a gente vê o Brás Cubas, o Quincas Borba. Então já nessa Gazeta de Notícias, ele escreve um conto onde ele atua com uma personagem que é uma prostituta, a Marocas. Então você vê, só de você tratar com uma personagem desse porte, uma prostituta que largou a prostituição pra ficar com um cara com que ela se apaixonou e tudo mais, é uma história que não veio ao caso porque a gente está tratando mais sobre o estilo dele do que sobre os contos. Já nessa Gazeta de Notícias, ele apresenta uma personagem, a Marocas. Ela é uma prostituta que larga a prostituição pra ficar com um cara com quem ela se apaixonou. E claro que você demonstrar
a vontade de trabalhar com esse tipo de personagem, que já é marginalizada na nossa sociedade, imagina na sociedade dele, demonstra uma vontade muito grande de explorar a complexidade do psicológico humano. E as decisões que ela toma, a história dela, torna ela uma personagem muito ambígua e você não sabe se você julga ela, se você tá do lado dela. E esse tipo de personagem vai levando a gente até a Capitu, por exemplo. Então esse contato inicial com o público feminino, essa limitação dos editoriais sobre só escrever sobre a moralidade católica, sobre a ética da sociedade, treinou Machado para ter uma escrita muito refinada, para ter uma perspectiva sobre a psicologia e a complexidade humana que fosse muito mais fina. E trabalhar com essas coisas em palavras resultou na ironia dele, resultou nessa sutileza dele. Claro que ele já era um gênio, mas como ele aplicou isso se deve muito ao público feminino dele. E é interessante a gente pensar assim, porque as escritoras, elas escrevem para o público, mas nem sempre elas têm esse feedback, esse retorno do que o público gosta e se moldar para ele. Claro que não é muito justo, eu não acho muito legal. Eu acho que hoje a gente tem uma mídia muito grande e um acesso muito grande, então cada leitor vai procurar uma escritora que se encaixe com a sua perspectiva. Mas é bem legal a gente dar uma olhada no que o público leitor está procurando hoje, antes de escrever as nossas histórias, sabe? Ou então simplesmente pensar com que público eu estou conversando, para quem que eu estou escrevendo. Isso é sempre muito importante de se perguntar antes de você começar a escrever o seu texto, ou antes de você publicar o seu texto. Você pode ter esse insight no meio do caminho, conversar com seus editores e adaptar o seu tom para conversar mais com aquele seu público. E assim, sinceramente, isso me fez refletir até sobre o meu tom aqui no YouTube. Eu tô conversando com vocês, com escritoras, com mulheres. Então isso faz de mim um pouco Machado também. Então será que se não fosse por essas mulheres, será que se não fosse por esse público feminino, a gente teria esse Machado que a gente ama tanto hoje? Será que a gente teria esse cara que o Harold Bloom, um crítico literário internacionalmente reconhecido, se referiu como o maior escritor negro de todos os tempos? É algo a se perguntar, né? Eu deixo aqui essa reflexão para vocês. Um grande beijo e até a próxima vez.